Boa tarde. Meu nome é Marcílio, eu sou advogado, trabalho aqui para o Sindicato do Banco Central e eu vou falar para vocês hoje um pouco da experiência que foi o primeiro Congresso Nacional de Direito Sindical, que aconteceu em Belo Horizonte entre os dias 5 e 6 de junho desse ano de 2014. Nós tivemos várias palestras que abordaram temas sobre direito sindical, sobre as mais variadas perspectivas. Eu selecionei para a minha fala de hoje apenas os temas que tocam mais o Banco Central e as carreiras de Estado como um todo. Bom, eu vou iniciar minha fala comentando a palestra, falava sobre direito administrativo, RJU, Lei 8.112 nos dias atuais. O que a gente pôde perceber no resumo das palestras é que a maioria dos professores, advogados, juízes, dessa área do direito administrativo, eles percebem que o RJU, hoje, acabou sendo uma ferramenta que prejudicou os servidores em alguns aspectos. Se, por um lado, ele trouxe a garantia de que o servidor vai ter uma estabilidade, vai ter uma remuneração garantida, por outro lado, ele engessou algumas estruturas que, pela sua própria natureza, precisavam ser um pouco mais flexíveis. A gente cita como exemplo de um debate que tomou uma tarde inteira, o fato de o servidor ficar engessado numa carreira, quando dentro da sua própria atividade ele acaba conseguindo desempenhar funções mais elevadas. E isso um exemplo prático, por exemplo, aquele servidor que passa num concurso de técnico, mas na prática exerce a função de analista. Existe uma proibição legal dele ter a remuneração aumentada e, de outra sorte, existe também a possibilidade dele fazer o concurso, né, e ter uma promoção na carreira dele. Quando que o pessoal analisou que isso passa a ser um aspecto negativo? Quando a gente começa a observar o assédio moral para o desempenho dessas funções sem a correspondente remuneração. Mas disso eu vou falar um pouco mais tarde, quando eu for falar de assédio moral. Voltando a falar do RJU, o Banco Central foi elogiado no Congresso por vários palestrantes pela adoção imediata já desse sistema para praticamente todas as suas, com todos os seus efeitos muito parecidos, sem muita adaptação da Lei 8.112. E também fomos elogiados no que diz respeito à criação dos cargos em comissão, que no Banco Central, a maioria dos cargos em comissão são ocupados por servidores de carreira e não por servidores que estão ali pendurados politicamente. Outro ponto que foi muito elogiado sobre o RJU é a questão da possibilidade que o servidor tem de prever o quanto ele vai ganhar, qual cargo ele vai ocupar e aonde ele poderá estar daqui a algum tempo. Aspectos negativos que foram tratados nesse momento dos debates. O sistema de carreira de Estado, ele não tem, na maioria das carreiras, e aí a gente poderia, inclusive, incluir a carreira do Banco Central, uma grande progressão no salário, uma grande diferença entre o nível inicial e o nível final da carreira. O servidor ele não tem um salto, digamos assim, de 100%, 150% entre a remuneração inicial e a remuneração final dele. Qual é o problema disso? Ao longo da vida, a pessoa ela vai adquirindo mais e mais despesas. Os compromissos familiares e demais compromissos exigem mais despesas. E o servidor, ele tem a impressão que o salário dele acabou diminuindo, quando, na verdade, ele está ganhando bem, mas, devido aos compromissos que ele vai assumindo, essa remuneração adquire um poder de compra menor, corroída também pela inflação. Um outro aspecto que foi muito criticado também é a limitação da despesa de pessoal e da possibilidade da perda de quadro por excesso de cargos. O Banco Central, eles bateram muito nessa tecla, 3 debatedores,
ele possui uma função extremamente importante para o exercício da nossa política econômica. E é um dos órgãos, pode ser considerado um dos órgãos mais importantes do país. O fato dele ter a despesa de pessoal limitada faz com que o banco, muitas vezes, não consiga contratar especialistas e pessoas para desenvolver as suas atividades plenamente. E aí acaba tendo uma defasagem no pessoal, que gera um trabalho, às vezes, cumprido num período mais demorado e certamente prejudica o país inteiro, como a gente pode concluir. Uma crítica que foi uma novidade para nós, que nunca tínhamos pensado a respeito, também foi o fato das carreiras de Estado adotarem um subsídio. Por quê? Quando o subsídio foi lançado, ele representou um ganho muito grande de remuneração para as pessoas que passaram a assim receber. Entretanto, o que se observa atualmente é que o subsídio ele não valoriza a perenidade e ele nivela a remuneração das pessoas por baixo. Você pega a produção média do servidor e nivela ela por baixo. Quando que isso se torna um problema? Quando você não pode, ao mesmo tempo, criar outras vantagens pelo tempo que a pessoa produz ou pela qualidade do que a pessoa produz. Em paralelo a esse argumento, nós também temos, mais uma vez, a argumentação do assédio moral. Algumas pessoas que eram favoráveis ao subsídio questionaram muito a questão do fato do subsídio fixar uma remuneração e não permitir que sejam criados os mesmos benefícios, né, e aí eles já olham isso com um lado positivo, tendendo a obrigar a pessoa a trabalhar mais tempo só por causa daquele benefício. Contrapondo a isso, mais uma vez, a gente percebe que, na prática, o que acontece? São criados cargos em comissão, o servidor é chamado para exercer um cargo em comissão que não é um DAS, ou seja, um cargo que seja de direção, assessoria ou chefia de alguma coisa, ele só foi criado por ser criado mesmo. E aí, com esse cargo em comissão, a instituição consegue fazer com que aquela pessoa trabalhe mais tempo e aí, dessa forma, justifica a remuneração um pouco mais elevada. As duas formas. As duas formas. A carreira, isso foi um ponto também muito batido. Toda carreira pública deve ter uma ascensão salarial de pelo menos 100%. Pelo menos 100%. Eles citaram como exemplo o caso da magistratura em Portugal, que tem uma ascensão de 130% ao longo da carreira, e enquanto a nossa magistratura, por exemplo, essa ascensão não passa de 30%. Outro ponto que foi muito debatido é a questão da pessoa já iniciar ganhando um subsídio próximo ao teto e não conseguir, de acordo com o desempenho das suas funções, ter uma remuneração acima do teto, enquanto que algumas outras carreiras conseguem. Por exemplo, o caso da magistratura. Ela tem mecanismos que permitem que o juiz consiga ter uma remuneração, na prática, acima do teto. Outro ponto que também chamou muito a nossa atenção foi a questão da terceirização. A terceirização hoje é uma realidade, algumas pessoas criticam, porque têm observado que ela tem sido feita em áreas estratégicas, em áreas gerenciais. E aí houve uma crítica muito grande sobre isso, mas não é um problema que afeta diretamente o Banco Central, então nós não demos muita atenção para essa palestra nessa matéria. Um ponto também muito interessante que afeta os novos servidores é o estágio probatório. Os professores e juízes, principalmente do TJ de Minas Gerais, se mostraram muito sensíveis a uma alteração legislativa no ponto que a 8.112 fala sobre estágio probatório.
Segundo a visão desses profissionais, a forma como o estágio probatório é tratado na lei é uma forma subjetiva que não permite uma avaliação concreta daquele candidato e muito menos permite você, caso deseje aprová-lo ou reprová-lo, adotar um critério objetivo. Quando a gente fala de disciplina, capacidade de iniciativa, responsabilidade, você não tem um critério objetivo que possa ser colocado num formulário e dizer a pessoa tem, a pessoa não tem. Ele é responsável, ele não é responsável. Ele tem capacidade de iniciativa, ele não tem. O que é isso? Não tem muito um critério objetivo que permita você tratar dessa matéria de forma lógica e que, caso ele seja reprovado, ele possa entrar com ação e ganhar. Caso ele seja aprovado, ele possa ficar feliz, né? Saber por que ele foi aprovado. Muito bem. E para concluir a nossa palestra, a gente está tendo o surgimento agora de um tema novo, que não é uma coisa que acontece de hoje em dia, é uma coisa que já acontece há muitos anos, mas que agora está vindo à discussão, a gente está conseguindo conversar sobre isso, está conseguindo debater sobre isso, que é o assédio sexual e o assédio moral dentro do serviço público. Bom, o assédio foi praticamente um consenso, o raciocínio de que o assédio sexual, quando ele fracassa, geralmente ele se converte em assédio moral. Isso foi praticamente um consenso. E a grande conclusão que a gente conseguiu chegar dentro dos debates realizados foi de que é uma questão coletiva e da organização do trabalho que é o responsável por como esse assédio se dá, né? E aí surge uma lógica de demanda do pós-fordismo, do toyotismo, que é você demandar a pessoa, e aí, no caso, o servidor público, de forma integral, de forma desrespeitosa com os momentos de descanso, de lazer, de dedicação à família, que faz com que ele seja obrigado a trabalhar constantemente. Tá, mas como isso seria convertido em assédio moral? A partir do momento que ele não conseguir se ver livre dessa situação sem se sentir constrangido. A partir do momento que ele não conseguir deixar de trabalhar sem nenhum prejuízo para ele, seja profissional, seja pessoal. Importante também destacar, lá no Congresso isso foi muito separado, a diferença entre assédio moral e bullying. É muito tênue a linha, mas o bullying é quando você tem algum problema com alguma característica da pessoa, quando você não gosta, você não tem empatia pela pessoa. O assédio moral é quando você se utiliza da sua função, seja ela superior ou inferior, porque existe assédio moral do subordinado para o seu superior, você se utiliza da sua função, do cargo que você ocupa, para prejudicar a outra pessoa, caso ela não tenha uma conduta que você deseja que ela tenha. E o assédio sexual não é a troca de carinho, de afeto, de mensagem de carinho, de afeto. O assédio sexual, ele é a tentativa de você importunar, né? Na verdade, é a importunação da pessoa para obter dele algum tipo de vantagem socioafetiva. Isso foi um ponto muito interessante também, porque o assédio sexual ele não se restringe à relação sexual, não é o fato da pessoa querer manter algum contato sexual com a outra, mas é qualquer demonstração socioafetiva, já é considerado assédio sexual. Então, o caso do chefe que pede para outra pessoa escutar ele, mandar mensagem, devolver mensagem, isso já pode ser, isso já é considerado assédio sexual. Qualquer mensagem de cunho socioafetivo já entra caracterizando o assédio sexual. O debate foi muito bom, a gente notou um interesse gigantesco dos servidores, de vários órgãos, sobre essa matéria, que parece que agora vai começar a ganhar um tratamento mais rígido da legislação, né? Agora que a gente já vê a importância do tema. O que eu tinha para trazer era isso, eu queria abrir para as perguntas,
esclarecimentos e debate.